Amém, irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus por meio da palavra, da santa palavra do nosso Senhor. A adoração, irmãos, é reconhecimento de Deus. Você adora a Deus todas as vezes que você escuta falar dEle, que você ouve a voz dEle. Então, nessa noite, Deus vai te dar a oportunidade de você ouvir a voz dEle e adorar a Ele, atribuir a honra, o louvor e a glória ao nosso Deus. Irmãos, nós estamos numa série de estudos, ou melhor, de mensagens, de exposições no livro de Tiago. Então, hoje nós estaremos dando continuidade. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar. Irmãos, nessa vida há muitas coisas que são usadas para definir quem nós somos. Não é difícil você encontrar alguém que está em busca de uma condição econômica e social melhor, para que as pessoas possam dizer quem ele é a partir daquilo que ele possui. De maneira que, se a pessoa hoje tem um telefone, smartphone, um i desses aí, i7, a8, não sei o que mais lá, você então já diz um pouco do seu ser, já diz um pouco de quem você é, porque você é uma pessoa de uma situação econômica e social certamente boa, né? E essas coisas muitas vezes são utilizadas para definir quem nós somos, para nos dar uma identidade. A gente usa uma roupa boa para dizer quem nós somos, compramos uma casa boa em determinados lugares nobres para dizer quem somos. E aí o problema não está em comprar, em ter um lugar de conforto, em ter um telefone bom, né? Um carro bom. Não, o problema não está aí. Mas o problema está quando essas coisas são utilizadas para definir quem nós somos, para dizer quem nós somos. Na sociedade é assim que as coisas funcionam. As pessoas olham para você e se você usa uma boa roupa, certamente vão dizer que você é uma boa pessoa. Se você tem um bom carro, então você é uma pessoa que vai receber um trato diferente dos demais. A sociedade sem Deus assim pensa e assim age. Mas eu gostaria de nessa noite perguntar a você, quem é você diante de Deus? Eu estou perguntando quem você é, qual a sua identidade diante de Deus? Será que você procura se identificar diante de Deus e dizer quem você é por aquilo que você possui, pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pela situação social que você vive atualmente, uma situação abastada, boa, confortável? Quem é você diante de Deus? O texto que nós acabamos de ler aqui de Tiago, irmãos, nos mostra uma resposta a um problema de identidade seríssimo que estava acontecendo naquela igreja. Essa carta ela não é destinada a uma igreja específica, como é as demais do apóstolo Paulo, mas é uma carta destinada à igreja dispersa, como nós já falamos aqui em outro momento. Uma igreja que estava naquela época dispersa, espalhada, e que está também nos nossos dias, e que enfrentam os mesmos problemas. Uma igreja que tem um problema de identidade. Irmãos, pobres e ricos ali se julgavam pela sua condição social. Alguns pobres se sentiam inferiorizados porque não tinham uma situação abastada, porque passavam necessidade, enquanto os ricos se confiavam demais naquilo que possuíam e acreditavam que a sua riqueza, os seus tesouros tinham algum significado para Deus, de maneira que Tiago vai então nos deixar uma palavra para orientar, para instruir esses dois grupos que haviam dentro da igreja. E antes que você pense que aqui nós estamos falando de marxismo, nós não estamos falando de marxismo, porque o marxismo diz que existe a divisão, a luta de classes entre ricos e pobres,
né? Ou opressores e oprimidos. Não é o caso aqui, irmãos. Até porque o mal da sociedade não se explica por uma relação de classes à luz das Escrituras, mas se explica pelo pecado que há no coração do homem. Do homem que é pobre, porém orgulhoso, e do rico, e que muitas vezes se utiliza da sua condição para oprimir e maltratar o seu próximo. Nós precisamos ficar atentos para não fazer de nossas condições econômicas e sociais uma marca definidora de nossa identidade espiritual. Em outras palavras, você precisa ter cuidado, porque o problema que Tiago está aqui, o contexto do problema de Tiago é um contexto em que eu posso, na minha condição de pobreza, me achar insignificante, porque eu não consegui me identificar em Cristo Jesus. Eu não consegui entender que não são os bens, a riqueza, a minha condição social que me define diante de Deus. Quem me define diante de Deus, irmãos, é Cristo Jesus. Ser rico ou pobre nessa existência não define quem somos diante de Deus, pois confiar na condição terrena para receber o favor de Deus é tão mundano quanto a mentalidade de alguém que possui alguma coisa e acha que vai receber alguma dádiva, alguma graça de Deus por aquilo que tem e por aquilo que possui. Ou seja, confiante na sua riqueza. Irmãos, Tiago nos ensina nessa parte de sua epístola que a condição de pobreza ou riqueza do cristão não é determinante para a sua identidade espiritual. A nossa identidade espiritual, ela é determinada pelo favor, pela graça de Deus em Cristo Jesus. De maneira que você pode, juntamente comigo, bater no peito e dizer: eu sou alguma coisa, eu sou amado por Deus porque estou em Cristo Jesus. Deus me abençoa porque eu estou em Cristo Jesus. Eu não tenho por que ficar pensando demais na opinião alheia, porque eu já sou perfeito em Cristo Jesus aos olhos de Deus. É assim, irmãos, que o cristão, ele é identificado. E quando assim nós nos compreendemos, riqueza ou pobreza fica em segundo plano para dizer alguma coisa de nós. O problema é que quando essas coisas elas assumem um patamar alto na nossa vida, e aí não é só para o rico, o pobre também, você acaba esquecendo e colocando em segundo plano aquilo que é essencial para dizer quem você é. Às vezes nós vivemos numa preocupação muito grande: o que é que vão dizer de mim? Será que as pessoas vão olhar para mim, vão me achar uma pessoa agradável, uma pessoa que é boa de conversar, de conviver, e a gente fica pensando demais na opinião alheia e acabamos moldando a nossa identidade unicamente pela opinião dos outros. Tem gente que não se veste, irmãos, para a glória de Deus, se veste porque o que é que os outros estão pensando, como é que vão me ver. Já tem outros que estão oprimidos, entristecidos, amargurados, porque gostariam de ter para ser e não tem. É o caso do pobre que também não encontrou sua identidade em Cristo Jesus, do pobre que acredita que para ser alguma coisa precisa ter algumas coisas desse mundo para ser. Irmãos, não dependemos do que possuímos, mas de Cristo Jesus em nossas vidas. Como percebeu o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Veja aí no telão, vai passar o texto. Diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Se você quer se gloriar em algo, se glorie em Cristo Jesus. Faça com que a vida de Cristo seja vista em você, porque você fazendo assim, Deus louvará a você. Fazendo assim, você será exaltado por Deus. Cristo é a sua exaltação, meu irmão. O que é que te exalta aqui neste mundo? O que é que te coloca numa posição alta neste mundo? É o que Cristo é em sua vida, ou é aquela posição sonhada, aquela posição financeira, econômica, social, que você tem tanto almejado? Irmãos, precisamos refletir seriamente
teus irmãos, amigos, filhos, pais, pastor, patrão, empregados, veem que você é satisfeito em ser chamado de cristão, ou você só está satisfeito quando é chamado de cristão e precisa estar numa condição econômica boa e agradável? Pastor, esse assunto é um assunto meio estranho. Não é estranho, irmão, isso é Bíblia. E a gente vai entender isso mais à frente. Vejamos um exemplo do que significa encontrar a identidade em Cristo Jesus. Veja o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 7. Diz assim, palavras de Paulo, Filipenses 3, versículo 4 a 7. Diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, o cara não era fraco não. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quem é essa figura? Paulo, irmãos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém tinha nada a dizer contra o modo de vida do apóstolo Paulo. Ele buscava viver a lei conforme Deus havia determinado. Mas veja agora a parte final. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, o que para mim era um motivo de exaltação, que os homens aplaudiam, o que é que Paulo diz? Isto considerei perda por causa de Cristo. Por que Paulo identificou isso, irmãos? Porque ele encontrou a sua real identidade, uma identidade em Cristo Jesus, uma identidade que não é afirmada pela tribo onde ele nasceu, que não é afirmada pelo comportamento dele no sentido de confiar na lei, mas é afirmada em Cristo Jesus, em sua vida. Eu pergunto a você, é essa a exaltação da sua vida? Será que a riqueza, será que os bens e os recursos que esse mundo tem a oferecer a você estão no lugar certo? Porque se estiverem no lugar certo, eu tenho certeza de que quem está sobressalente na sua vida, quem está visível na sua vida é Cristo Jesus. Irmãos, Tiago nos ensina a lidar com as nossas condições temporárias. E o problema daquela igreja era esse. O problema era pobre querendo ser rico e rico confiando na riqueza. E então Tiago vai mostrar como é que nós devemos lidar, como é que a igreja do Senhor deve lidar com essas duas posições. Porque não pense você que pobre não é tentado pela riqueza que não tem. Pelo contrário, ele não tem e ele pode ser conduzido, o seu coração pode ser tomado por mamon de uma maneira que ele viva, ele busque, ele gaste suas energias para encontrar essa satisfação, para que ele possa dizer algo acerca de si mesmo. Primeiramente, Tiago então vai nos ensinar que os pobres, veja só, você que está numa situação difícil, então, uma situação, você tem dependido de outras pessoas, escuta o que é que a palavra de Deus aqui aconselha, escuta o que é que a palavra do Senhor aqui nos orienta. Ela diz acerca dos pobres que os pobres devem medir sua dignidade por meio de Cristo, e não pela sua fragilidade social ou econômica. Sabe aquele indivíduo que está capião, triste, que acha que não é nada, que a vida para ele perdeu sentido. Por quê? Porque ele perdeu a situação econômica dele, porque ele não tem o dinheiro sequer para comer um pastel de vento, um caldo de cana, e ele fica lá entristecido por conta disso. Você precisa entender uma coisa, meu irmão. A sua dignidade, a sua exaltação não vem dos bens que você possui. A sua dignidade vem de Cristo Jesus. Em Cristo você está nos lugares altos. Em Cristo Jesus você está acima dos homens que já ganharam o mundo inteiro e perderam a sua alma. Tiago sabia que as condições econômicas e sociais difíceis podem gerar no coração uma percepção falsa da dignidade. Tem gente que se acha inferior. Sabe aquela pessoa que você convida para ir para um culto, ela diz, eu não tenho uma roupa para ir, porque lá todo mundo se veste bem, e eu não vou para aquele culto porque eu não tenho uma roupa adequada para isso. Essa pessoa certamente está preocupada demais com a opinião dos outros. Essa pessoa está
preocupado demais porque acha que a sua dignidade está numa roupa. Estou dizendo para essa pessoa vir jogada, o fato é que isso não faz a diferença alguma diante de Deus. Ou seja, você é amado, eu sou amado, independente disso. Independente disso. Irmãos, por tal motivo, Tiago instrui dizendo o seguinte, versículo 9, observe aí. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Como é que alguém se gloria na sua dignidade, sendo ele dependente, sendo ele humilde, sendo ele pobre? Por que Tiago está dizendo isso? Porque Tiago está apontando a nossa visão para aquilo que Deus fez por nós. A dignidade da nossa vida é encontrada em Cristo Jesus, porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. E Deus exaltou Cristo Jesus acima dos homens. Então Tiago diz, glorie-se na sua dignidade, porque não é a condição econômica e social que você vive que diz se você está nos lugares altos com Deus ou não, mas é a tua permanência, é a tua união em Cristo Jesus. É Deus quem eleva o pobre da sua condição de miséria. Sabe o que é um pobre, irmãos, de cabeça erguida? É um pobre que está em Cristo Jesus. Sabe o que é um pobre que não se deixa humilhar com opinião alheia? É um pobre que está em Cristo Jesus. Porque ele sabe que não é a opinião dos homens, de A ou B, do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, do colega de trabalho, de ninguém que o define. Quem o define é Cristo Jesus. E isso é libertador. Porque nós vivemos muitas vezes cercados, irmãos, de cadeias, de pessoas que estão à nossa volta, dizendo o que querem e como a gente deve ser, quando nós deveríamos viver a liberdade de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que é você dormir, baixar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que os outros estão caluniando você? Sabendo que os outros não gostam de você? Sabendo que tem gente incomodada com o seu jeito simples de viver? Sabe o que é isso, irmãos? É quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque pouco me importa o que os outros estão pensando de mim. O que me importa é que eu estou em Cristo. E mais vale o louvor de Deus do que o dos homens. Deixe os homens dizer está errado, está falho, não gosto, eu gosto. Eu não quero saber, eu estou em Cristo Jesus e a minha consciência está livre. Livre. É isso que Tiago quer ensinar, irmãos. Em Cristo Deus nos põe nas alturas. Deus nos tira na nossa condição de humilhação terrena, mundana, porque achamos que não temos dinheiro suficiente, porque não podemos fazer aquela viagem dos sonhos, porque não podemos ter aquele carro dos sonhos, aquela casa dos sonhos, aquela comida saborosa sobre a mesa, porque temos que nos satisfazer com o cuscuz, com o ovo lá todos os dias. E nesses momentos nós dizemos, Senhor, eu sei que mesmo com esse cuscuzinho, Senhor, Tu me elevaste às alturas em Cristo Jesus. E não é um cuscuz que me define, não é a roupa que me define, nada disso me define. Quem me define é Cristo Jesus. Aprenda isso, porque isso é libertador. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho que nos liberta. Não é esse ensinamento aí fora que diz o seguinte, que você precisa subverter a sua posição, que você precisa sair de pobre humilhado para ser um rico humilhador. Não, o Evangelho nos ensina a ser pobres e ser ricos. O Evangelho nos ensina, irmãos, a estar em ambas situações para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Tiago estava preocupado porque dentro da igreja estava havendo problemas com relação a isso. Como você tem percebido a escassez em tua vida? Como é que você tem percebido? Esse tempo todinho sem comprar uma roupa, esse tempo todinho sem comer bem, como é que você tem definido? Como é que você tem percebido, melhor dizendo isso? Cuidado para que essas coisas não definam quem você é.
Cuidado para que essas coisas não roubem o louvor dos teus lábios. Cuidado para que essas coisas não tirem a alegria da tua face. Porque não são essas coisas quem dizem quem você é. Quem diz quem você é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou para que você fosse dele, para que você não pertencesse mais a si mesmo. Nós fomos agraciados por Deus em Cristo Jesus e em Cristo estamos exaltados. Devemos lembrar que Jesus, quando esteve nesse mundo, exaltou os pobres. Se você está na situação de pobre, lembre-se disso. Que Jesus veio a esse mundo e optou pela posição de pobres. Ele não optou pela posição de ricos. Eu não estou aqui menosprezando a sua posição de rico, sabe por quê? Porque nós no céu seremos ricos. Mas enquanto esteve nesse mundo, optou Deus soberanamente vir como pobre. E diz o texto lá de Mateus capítulo 8, versículo 20, que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ainda disse, quando proclama o seu ministério, o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Veja como Deus se preocupa com você, meu irmão. Veja como Deus se preocupa com você na sua condição de pobreza. Que Deus é esse? Que vai ao encontro de nós, dependentes, necessitados. Nós que precisamos, irmãos, do seu socorro. Esse Deus é Jesus. A pobreza pode ser um problema quando julgamos quem somos a partir dela. E você começa então a sentir o seu espírito pequenininho. E você está lá na sala de aula e tem medo de falar alguma coisa, porque você é pobre. Você está com meio de pessoas ricas. E você de repente está numa festa, num lugar assim, as pessoas todas vestidas bem, e você está com vergonha, oprimido ali, porque você se acha pequeno, inferior demais. Porque a tua roupa não é de marca. O que a Bíblia aqui nos ensina, irmãos, é que a gente não pode olhar para essas coisas. A gente não pode sentir isso. A gente precisa olhar para Jesus. Então, de forma prática, olhe para Jesus quando teu coração estiver oprimido. E diga: em Jesus eu não tenho opressão, porque em Jesus eu sou exaltado, eu sou exaltada. Irmãos, a nossa identidade deve ser determinada pela graça de Deus em Cristo Jesus, e não pela situação econômica e social que vivemos. Esse é o conselho que Tiago dá aos pobres. Mas aí tem um outro lado. E os ricos? Qual o conselho, qual a orientação que Tiago então dá aos ricos? Então, ele vai aqui dar uma orientação e ele vai nos mostrar o seguinte: que os ricos, eles devem ter sua dignidade também por meio de Cristo e não pelas riquezas que possuem. As riquezas, elas podem oferecer certo senso de importância naqueles que a possuem. Se você tem recursos, o que é que vai acontecer? A tendência é pessoas se tornarem mais dependentes de você. Essa é uma condição natural que a riqueza traz para a gente. Há pobres que são tentados por isso, porque eles não querem a riqueza para a glória de Deus, eles querem a riqueza para poder ter pessoas aos seus pés. E Jesus não ensina isso, a Bíblia não ensina isso, que devemos ter as riquezas com esse propósito. Irmãos, mas o rico que possui riquezas, ele tem pessoas dependentes dele. Isso lhe dá um senso de importância, isso gera no coração dele uma sensação de que tem pessoas dependendo dele e eles são quase que Deus na vida daquelas pessoas. Eu estou falando de uma tentação comum que a riqueza lhe traz. E se você ainda não tem, quando você tiver, tome cuidado, porque ela vai gerar isso no seu coração, de que você é importante, que você já não pode comer no mesmo prato que um pobre come. A riqueza lhe tenta nesse sentido. Tiago, irmãos, considera como insignificante a riqueza como meio de se autoafirmar. Veja o que ele diz no versículo 10. Não fica olhando para mim não, olhe na sua Bíblia aí, viu? Ou então olhe no telão, porque, desculpa, porque posso ser que a texto esteja passando aí atrás, o irmão fica tudo olhando aqui na minha direção, mas acompanhe na Bíblia, viu, irmãos? Ele diz assim, versículo 10, e o rico na sua insignificância. Tiago olha para a riqueza e ele chama a riqueza de algo insignificante, algo que não tem um significado maior.
Nós precisamos entender essas palavras de Tiago aqui. E o argumento de Tiago está localizado na condição passageira da riqueza. Pois a riqueza é como a flor da erva. Sabe aquela florzinha que você tem lá no seu jardim? Esses dias nós plantamos aqui no jardim da igreja umas lantanas. As lantanas são aquelas florzinhas amarelinhas, né, bem bonitinhas. Irmãos, ela começou a ficar bonita. Todo mundo passava, pastor, que florzinha bonita e tal. Mas, irmãos, a glória dela foi muito passageira. Foi muito passageira. Ela começou a ficar bonitinha. Menos de 2 meses depois, a bichinha começou a murchar e foi murchando. Daqui a pouco eu disse, não, Eduardo, arranca esse negócio aí que está muito feio essa coisa. Ele arrancou ali tudo, tirou tudo. Ou seja, a glória dali é a flor da erva. A flor da erva. Teve seu momento de glória, mas passou. E Tiago vai mostrar aos ricos o seguinte: olha, rico, lembrem-se que a riqueza de vocês é como a flor da erva. Hoje vocês têm, mas o que garante que amanhã vocês terão? O que garante que amanhã os tempos serão os mesmos? Quantas pessoas nós não conhecemos hoje, irmãos, que estão em situação deplorável economicamente? Quebraram, decretaram falência. Sabe por quê, irmãos? Porque a riqueza é passageira. Porque a glória da riqueza pode levar você a se iludir, achar que você vai ser sempre assim, vai estar tudo sempre assim, mas não vai estar. Irmãos, Tiago usa o texto lá de Isaías 40, versículos 6 e 7, que fala então da erva, da glória da flor da erva. E que a flor da erva, ela é passageira. A flor da erva tem sua glória, mas não pode suportar o sol. Aí Tiago vai dizer assim no versículo 11: porque o sol, observe na sua Bíblia, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Vocês viram qual foi o fim daquela florzinha, como ficou feio? Ficou um toco lá, e não tinha uma florzinha sequer. Feia, irmão. A gente nem lembrava da glória e da beleza da flor. O que Tiago tem em mente aqui eram algumas flores ali da Palestina, típicas da Palestina, que no período do verão elas desapareciam, porque elas murchavam. Elas perdiam o seu esplendor, a sua glória, murchava. Irmãos, não é sábio confiar nas riquezas, pois elas podem deixar de existir em poucos dias. E Tiago vai argumentar isso para os ricos. Ele vai dizer o seguinte: se vocês confiam nas riquezas, lembrem-se que as riquezas podem se acabar em pouco tempo. Em pouco tempo. E o que seria de você, eu pergunto, se os seus bens desaparecessem hoje? E se tudo que você tem juntado, aquela graninha lá debaixo do colchão, aquela grana lá na poupança, na conta corrente, desaparecesse? Pô, acabou, e aí? O que seria de você? Será que você continuaria existindo, sendo independente daquilo que está lá na sua conta bancária? E você precisa pensar sobre isso, sabe por quê? Porque se você só é alguma coisa porque tem dinheiro na sua conta, você precisa rever os seus conceitos acerca de ser cristão. Porque também não é uma conta bancária que nos define. O sábio Salomão, ele nos lembra lá em Provérbios 27, versículo 24, dizendo o seguinte: as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Sabe qual foi o grande dilema que Salomão viu na sua velhice? De que você passa a vida todinha construindo. Vai chegar um dia que você vai morrer, vai partir para a glória, para estar com Deus. E você vai deixar tudo o que você construiu para os seus filhos. E aí Salomão vê um grande problema. Por quê? Porque ele diz: como é que você sabe que se os seus filhos vão administrar bem o que você vinha levando? Como é que você sabe que vai tudo dar certo depois que você partir? Você não vai poder saber disso. Tenha ela, porém não se esqueça, tenha a riqueza, mas não se esqueça de que em Cristo está a sua glória. Estou dizendo aqui, não me entenda mal, eu vou agora viver na pobreza, pastor? Não. Eu estou lhe dizendo que você precisa colocar as suas riquezas no lugar certo. Que as suas riquezas devem estar lá, não como definidoras de quem você é,
mas estando com você, e Deus te deu, para que você torne elas instrumento de bênção na vida de outros, para que você junte o verdadeiro tesouro, o tesouro que a traça e a ferrugem não corrói, não consome, e esse tesouro está onde, irmãos? Nos céus, nos céus. Assim você não terá o que temer no futuro, porque tesouro no céu, irmãos, ninguém rouba. Tesouro no céu não se acaba. Tesouro na terra vai se acabar. Um dia ele se acaba. Irmãos, a glória, a tua glória, se estiver no céu, está numa rocha inabalável. Então Tiago aconselha, Tiago orienta a igreja do Senhor, que era composta e ainda é composta de ricos e pobres, a saberem lidar com as suas riquezas. Você e eu somos alguma coisa. Você pode dizer, eu sou alguma coisa. Mas essa afirmação é uma afirmação feita diante de Deus porque nós estamos em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Jesus é o centro da sua vida, é o centro da minha vida. Eu só posso dizer que sou alguma coisa se estiver em Cristo Jesus. Nele, a simplicidade da pobreza não mede a nossa identidade. E as riquezas são insignificantes. Porque no fundo, irmãos, elas não podem comprar a eternidade para nós. Porque no fundo, elas são passageiras, como a flor da Eva, que hoje dá sua glória e todo o seu esplendor, todos exaltam, aplaudem, dizem que beleza, mas daqui a pouco ela cessa, ela se acaba. E vou lhe dar uma notícia ainda, né? Mais desastrosa para quem tem a riqueza, né, como senhor do coração. Vai chegar um período na sua vida, na sua velhice, que outros vão cuidar da sua riqueza e não vai nem precisar morrer. Você só vai ficar cansado. Você só não vai ter mais ânimo. Você já está enjoado da vida, entediado da vida. E nesses momentos você precisa mais do que nunca ter a tua certeza de que toda a tua glória está em Deus, está em Cristo Jesus. Isso vai para rico, isso vai para pobre. Irmãos, Deus nos exaltou através do sangue derramado na cruz do Calvário. Por meio dele, do sangue de Jesus, nós fomos exaltados por Deus, independente da nossa condição social e econômica. Cuide para que a sua identidade esteja em Cristo. Cuide para que só a voz do Espírito Santo diga quem você é. E goze da liberdade que o Evangelho e que a boa notícia de Deus nos traz, para a glória do seu nome. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir pelas nossas vidas, em nome de Jesus.